Olá, aqui é o professor Cristiano. Eu quero conversar com você um pouquinho agora sobre o que o advogado pode aprender, principalmente quando nas redes sociais. Num dos vídeos anteriores eu falei da importância do marketing de conteúdo, do inbound marketing para os advogados na atração de clientes para o escritório. E eu queria fazer uma análise com vocês hoje sobre a campanha eleitoral desse ano. O que o advogado pode aprender com a campanha eleitoral desse ano, principalmente com a campanha do Bolsonaro. Aqui eu quero fazer primeiro um parênteses, dizendo que esse vídeo, essa análise, é uma análise meramente técnica. Independente de partido político, de pensamento político, de corrente partidária, é uma análise técnica. Nada nem contra, nem pró-Bolsonaro. É uma corrente meramente técnica, uma análise meramente técnica de como o advogado pode ter, o que o advogado pode aprender com a campanha eleitoral desse ano para poder pôr em prática também no marketing do seu escritório. Primeiro, quero, como uma vez já deixado claro, que é uma análise técnica, sem corrente partidária. Vamos começar aqui a conversar um pouquinho. Vamos pegar a primeira campanha do Meirelles. O Meirelles teve praticamente 1% dos votos, gastando aí 53 milhões de reais, no tal, pode chamar o Meirelles, Não colou essa história de pode chamar o Meirelles, tanto que ele teve somente 1% dos votos, gastando 53 milhões de reais. Ou seja, cada voto dele custou muito caro, ficou muito caro. E aí, o custar o voto caro, entenda como o custo de trazer o cliente para o escritório, beleza? Quanto você investe em marketing para trazer o cliente para o escritório? Vamos analisar o Bolsonaro. O Meirelles gastou 53 milhões de reais, o Bolsonaro, pelo que a gente olha pelas redes sociais, pelas prestações de contas, pelas pesquisas que a gente tem feito, o Bolsonaro gastou aproximadamente nessa campanha 1 milhão e 200 mil reais para ter praticamente 46% dos votos. Cada voto dele, 2 centavos. Entenda, você gastar 2 centavos nas redes sociais, 2 centavos para trazer um cliente para o seu escritório. Então, quando a gente fala que cada voto custou R$2, entenda que cada clique para trazer um cliente para o teu escritório custou 2 centavos. Corrigindo, 2 centavos, não R$2. Então, o Meirelles gastou 53 milhões de reais, teve 1% dos votos. Bolsonaro gastou 1 milhão de reais, teve 46% dos votos, ao custo de 2 centavos praticamente cada voto. Então, entenda que o custo para o cliente, 2 centavos. Bolsonaro conseguiu fazer essa façanha com 8 segundos de televisão, tendo aí praticamente 12 milhões de seguidores na rede social. Aí você vê a importância do conteúdo constante, do posicionamento constante, e uma campanha que não começou agora. Venhamos e convenhamos, o Bolsonaro já está nessa campanha de presidente há 4 anos. 4 anos viajando pelo Brasil, usando muito a rede social, os engajamentos, criando as suas listas de WhatsApp, como todo mundo vê. Acho que todo mundo já viu aquele vídeo do Bolsonaro, mostrando o seu celular, com os grupos de WhatsApp, que muitos deles administrados por ele mesmo, pela equipe dele, interagindo constantemente pelo Brasil inteiro. E não há dúvida nenhuma que o Bolsonaro ganhou a eleição no primeiro turno, aí foi o vencedor do primeiro turno, grande parte disso pelo impacto das redes sociais, gostando você ou não, você sendo pró-Bolsonaro ou contra o Bolsonaro. Lembrando novamente, esse vídeo é uma análise fria, técnica, não há dúvida nenhuma que o grande resultado do Bolsonaro nessas eleições foi resultado do seu trabalho nas redes sociais. E redes sociais você tem aí YouTube, Instagram, lista de WhatsApp, Facebook, sem sombra de dúvida fez uma diferença gigantesca na eleição desse ano. Ele acertou o seu discurso, tinha um posicionamento claro, contra a corrupção, contra o PT, contra a insegurança, a questão do armamento, a questão de ele ser militar. Ele tinha um discurso comum, você pode ver que todas as falas dele são sempre o mesmo discurso: armamento, militar, contra a corrupção, contra o PT. Ele acertou o seu posicionamento, que a gente sempre fala aqui. O advogado tem que ter um posicionamento claro. Se o advogado é de pensão alimentícia, como eu faço, direito de família, as minhas postagens nas redes sociais são sempre falando de direito de família. Se o advogado é tributarista, sempre postar conteúdo de direito tributário. Porque quando um cliente que segue esse advogado, que segue o teu canal, que você posta constantemente conteúdo de direito do trabalho, por exemplo, quando aquele que te segue constantemente, a hora que ele precisar de um advogado trabalhista, não tenho dúvida que você será pelo menos lembrado, e a tendência de ele te contratar é muito grande. Então foi o que o Bolsonaro fez. Ele acertou o seu posicionamento, tinha um discurso claro, de contra a corrupção, contra o PT, a favor do armamento do cidadão, Esse era o discurso dele. Então ele pesquisou a sua persona, fez um discurso claro para ela ao longo de 4 anos,
postando conteúdo constantemente no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook, várias listas de WhatsApp. Ele acertou o seu posicionamento e falava constantemente com aquele público. E é isso que eu recomendo para você, advogado, como eu falei já num dos vídeos anteriores, acertar o seu posicionamento. Não adianta você querer ser um advogado generalista, que fala para tudo. Fala de direito tributário, fala também de direito do trabalho, fala de pensão alimentícia e também fala de previdenciário. Não dá certo. O advogado tem que ser, segundo o que eu aconselho aos meus alunos lá na mentoria, na lista de WhatsApp, nas redes sociais que a gente está, eu aconselho que os advogados falem sempre para um público específico. Acerte-se, se especialize. Depois, logicamente, pode fazer os cursos de especialização, mestrado, doutorado, participar das palestras, ler boas doutrinas, mas o advogado tem que ter um público certo para ele falar. Ou direito de família, ou direito tributário. A partir do momento que ele fala sempre para aquele público, como o Bolsonaro sempre falou para o público específico, que é o público contra a corrupção, contra o PT, né? Por analogia, se o advogado falar sempre para aquele público certo, ele vai aumentar o seu número de seguidores, né? Automaticamente ele aumenta a sua autoridade, e na hora que aumenta a sua autoridade, aumenta o seu número de seguidores, quando ele precisar, quando esse cliente precisar de um advogado, existe uma tendência muito grande de ele procurar você com um posicionamento específico. Então, Bolsonaro acertou o posicionamento, acertou o discurso, acertou a sua persona, falava sempre para o mesmo público, né? Sempre o público correto. Aí é importante você, advogado, fazer um estudo da sua persona, quem é o seu público. Não adianta você falar de pensão alimentícia, de direito penal, direito tributário e direito previdenciário. Pegue uma área específica e fala sempre daquela área. E o conteúdo tem que ser um conteúdo foda, conteúdo top. Não pode ser qualquer conteúdo. Tem que ser um conteúdo que o cara vai ler, que o teu cliente vai ler e fala assim, pô, isso realmente mudou minha vida e aprendi. É o que o Bolsonaro fazia. Acertou o posicionamento para a persona certa, né? E não tenho dúvida nenhuma que essa eleição marcou a derrota das mídias tradicionais, né? As rádios, a TV, tanto que vocês podem ver aí, né, faltando 2, 3 dias antes das eleições do primeiro turno, o Bolsonaro estava com 28. Faltando na véspera, os institutos de pesquisa subiram o Bolsonaro e ninguém sobe 15%, 20% na véspera de uma eleição, né? Então, marcou, claro, a derrota das mídias tradicionais e muito claro o impacto, né, das redes sociais nessa eleição. Se teve impacto na eleição, também pode ter impacto no teu escritório de advocacia, no teu dia a dia. Se você fizer conteúdo constante, não adianta você postar agora e daqui a 6 meses postar de novo, depois fica 1 ano sem postar, depois postar. Tem que ser conteúdo constante, 1 vez por dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, conteúdo constante. E o conteúdo tem que ser top, né? Tem que ser um conteúdo top para que aquela pessoa que te siga fale, nossa, isso me impactou. A hora que ela precisar de um advogado, a tendência dela te procurar é muito grande, né? Foi o que o Bolsonaro fez, acertou o posicionamento, falava sempre o mesmo público, né? Acertou a sua persona e deixou bem claro a derrota das mídias tradicionais. Os institutos de pesquisa, então, fraude total. Se alguém tem dúvida que houve fraude nos institutos de pesquisa, o resultado de 3 dias antes do primeiro turno e na véspera das eleições, todos os institutos do primeiro turno tentaram corrigir aí as suas pesquisas, porque ficava ruim, né? Dando 28%, 29%, chega no dia da eleição, o cara tem 46%. Então, derrota clara dos institutos tradicionais, das mídias tradicionais e dos institutos de pesquisa, né? A rede social, a campanha também do Bolsonaro nos ensina, né, a democratização, né, uma comunicação democrática. A democratização que a internet trouxe. E a internet também pode democratizar o teu escritório de advocacia. A partir do momento que você, como eu já disse nos vídeos anteriores e digo novamente aqui, e o case do Bolsonaro é um case claro para isso, a partir do momento que você foca no conteúdo constante, falando para o público certo, como o Bolsonaro fez ao longo do tempo, eu não tenho dúvida nenhuma que você vai se tornar uma autoridade e ao longo do tempo o teu escritório de advocacia vai estar com a agenda cheia. Aliás, eu falo isso sempre lá no grupo de mentoria, sempre na nossa lista de VIP de WhatsApp. Se você não está na lista de WhatsApp ainda, aqui embaixo tem um link, clica lá, participa da lista, que com certeza você vai aprender muito com a gente lá, né? O Bolsonaro não começou agora, né? As campanhas nas redes sociais, a campanha foi constante, conteúdo constante, posicionamento claro, né? Para o público específico, público contra a corrupção, contra o PT, favor do armamento, ele sempre com o mesmo discurso, né? Então ele se posicionou, campanha constante,
para o público específico, né? É muito claro, está muito claro do case do Bolsonaro, que o conteúdo atrai. Eu não tenho dúvida nenhuma que o conteúdo que o Bolsonaro foi postando nas redes sociais foi engajando, foi trazendo outras pessoas, né? O conteúdo atrai, engaja. Você vê o engajamento das redes sociais, das listas, aquele vídeo do Bolsonaro mostrando o WhatsApp dele, dizendo, ó, já vou responder os grupos, um grupo atrás do outro, né? Não sei como é que não travou o WhatsApp dele. Bem claro que o conteúdo engaja. Então, se você põe um bom conteúdo, um conteúdo top, que aquela pessoa que está com um problema criminal, e você sempre fala de direito penal, direito criminal, aquela pessoa que está com esse problema, se você sempre fala daquilo, a hora que ela precisar, se você põe um conteúdo constante, um bom conteúdo, com certeza ela vai te procurar. O conteúdo tem que ser constante, posicionado para o seu público específico, né? O conteúdo atrai, engaja, e você tem que interagir, né? Põe o conteúdo, o cara vai lá, responde, interage com o cara, pergunta se ele tem alguma dúvida. Dessa interação vai surgir material para o seu próximo conteúdo, né? Ele postou, o Bolsonaro, durante 4 anos, postando conteúdo constantemente. E eu não tenho dúvida, né? Se você é um jovem advogado, acabou de sair, acertou o seu posicionamento na rede social, a sua especialização, se você colocar conteúdo constante, né? Bem escrito, constantemente, de vídeo, texto, né? E você interagir com os teus seguidores, com o tempo, não tem dúvida nenhuma que o teu escritório, a tua agenda vai estar lotada também, né? Quanto mais seguidores, mais poder de comunicação, né? A rede social do Bolsonaro deu uma aula na Rede Globo, né? Deu uma aula na Rede Globo. Foi uma derrota da Rede Globo absurda, essa campanha nas redes sociais do Bolsonaro. Quantos mais seguidores ele tem milhões de seguidores na rede social, né? Se eu não me engano, aqui, ó, o Bolsonaro tem 12 milhões de seguidores. Esses 12 milhões de seguidores interagindo entre eles, pô, é uma rede infinita, né? Então, quanto mais seguidores, mais poder de comunicação. A visibilidade de Bolsonaro com apenas 8 segundos de televisão foi muito maior que a candidatura do Alckmin. O Alckmin tinha praticamente metade do tempo de TV e olha o resultado, né? Só que o Alckmin não tinha o engajamento nas redes sociais que o Bolsonaro tinha, né? Então, aqui é exemplo bem claro que eu creio que você, advogado, se seguir essa cartilhazinha aqui, seguir o que a gente falou nos vídeos anteriores, pôr conteúdo constantemente, acertar a sua persona, falar para um público certo, né? Acertar o seu posicionamento, falar sempre daquele assunto, todo dia, toda semana, um conteúdo top, um conteúdo que realmente impacta no dia a dia do cidadão. Não tenho dúvida nenhuma que aquele cidadão, quando precisar de um bom profissional, ele vai te procurar, né? Um outro exemplo é a campanha do Obama, né? Nos Estados Unidos. Ele, na época que o Obama foi candidato a presidente, naquela época, eu acho que a gente pode fazer uma analogia ao case do Bolsonaro com o case do Obama. O Obama nos Estados Unidos também ganhou pelo impacto das redes sociais, né? Ele era um deputado simples, como em tese era o Bolsonaro antes dessas eleições. E o impacto das redes sociais elegeu o Bolsonaro, elegeu o Obama e fez o Bolsonaro ter a vitória no primeiro turno e muito provavelmente vai elegê-lo também no segundo turno, né? Então, e esse impacto também, por analogia, pode acontecer nos seus clientes, no seu escritório. Se você põe um conteúdo foda, um conteúdo top, né? Um conteúdo que o teu seguidor com certeza aprenda muito, né? Já falei das pesquisas, já falei da lista de WhatsApp, o Bolsonaro viajando pelo Brasil inteiro, né? Criou o seu próprio conteúdo no canal de WhatsApp, YouTube, Instagram, né? Ele criou a sua rede de comunicação, né? E deu um pau na Rede Globo, né? Com conteúdo constante. Então, espero que esse case aqui, né, do Bolsonaro, o case do Obama, possa realmente fazer você refletir um pouquinho como você pode fazer marketing, né? O advogado não pode fazer propaganda, mas marketing, inbound marketing de conteúdo é permitido pela OAB, né? Por bons conteúdos, conteúdo de qualidade, como o Bolsonaro fez para os seguidores dele, né? Falando sempre público específico. O Bolsonaro sempre falava lá contra o PT, favor do armamento, contra a corrupção, e é o mesmo discurso sempre. E se você fizer, você advogado está me seguindo, fizer o mesmo discurso sempre, para o público específico, com conteúdo de qualidade, um conteúdo top, eu não tenho dúvida nenhuma que a sua rede vai crescer, automaticamente a sua agenda vai lotar no seu escritório, né? Acho que é um case importante para a gente falar. Eu falo isso muito lá no nosso grupo de mentoria também, na nossa lista de WhatsApp. Se você não está lá na nossa lista VIP de WhatsApp, aqui embaixo tem um link em todas as redes sociais, o link do Instagram, o link do YouTube, né, o link lá do Facebook. Peço que você clique aqui, siga, se inscreva em todas as nossas listas, que com certeza terá conteúdo constantemente para você, advogado, para que a gente possa fazer desse canal realmente um pouco mais, ter mais interações para que todos nós possamos aprender juntos.
Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.